Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos fazer a nossa quarta aula prática da disciplina de bromatologia. A gente encerra, então, com a aula de hoje, a gente encerra o conteúdo da disciplina de bromatologia. Na próxima semana, já iniciamos com a disciplina de técnica dietética. A aula de hoje, a gente vai ver um pouco da determinação de lipídios, né? Ele vai fazer um teste com a margarina, onde a gente vai fazer com a manteiga e a gente vai fazer uma determinação da quantidade de lipídios presente nos alimentos. E vamos aprender como se faz essa determinação, né? Os testes que são utilizados para fazer. Então, vamos compartilhar o vídeo com vocês. E qualquer dúvida, eu estou aqui. Tudo ok aí? Estão vendo a tela? Sim. Então, eu vou soltar e vocês me falam do som. Tá. Os procedimentos que realizaremos... Tá falando normal. A extração... Normal? Aula prática, normal. Nós vamos fazer a extração e a determinação de óleo, de gordura em margarina. Então, a amostra que nós utilizaremos como fonte de lipídios para a determinação de gordura é a margarina. A margarina será a nossa matriz alimentar, a nossa matriz, a qual servirá como base para a extração e posterior quantificação desses lipídios pelo método de Blaidar. Então, vamos ao slide para verificar quais serão os procedimentos. Os materiais que serão utilizados. Quais serão os materiais a serem utilizados? Nós observaremos um vídeo agora que vai nos mostrar quais serão os materiais a serem utilizados nessa aula prática. Temos o Erlenmeyer, as provetas, o Becker, o agitador magnético, a solução de cloroforme e metanol, a solução de éter e álcool, que será utilizado no segundo procedimento, água destilada, a barra magnética, barrinha magnética. Nós temos as nossas amostras, a margarina, PVC, que nós vamos utilizar também, e a estufa, que depois nós vamos utilizar para a extração do solvente, para a retirada do solvente. Então, esses serão os materiais que nós utilizaremos na aula prática de hoje para a extração e quantificação do teor do lipídio dessa amostra. Esses serão os materiais. Vamos observar no slide os procedimentos a qual serão realizados durante essa aula prática. Primeiro passo a ser realizado nesse procedimento: pesar 2 gramas da amostra de margarina. Então, nós vamos pesar 2 gramas da amostra de margarina. Transferir para um becker de 100 ml, essa amostra que nós pesamos, e adicionar 10 ml de cloroformo e 20 ml de metanol e 8 ml de água destilada. Tampar com filme PVC. Deixar sobre agitação magnética por 30 minutos, observando se a amostra não está aquecendo ou se está havendo perda de solvente. Então, olha só, nós vamos pesar 2 gramas da amostra, transferir para um becker, e nesse becker de 100 ml nós vamos adicionar 10 ml de cloroformo e 20 ml de metanol e 8 ml de água destilada. Nós vamos tampar com o filme PVC. Por que tampar com o filme PVC? Porque esses solventes, eles são voláteis. Então, nós precisamos tampar com o filme PVC e deixar em agitação por 30 minutos. Olha que interessante. Aí você pergunta assim: professor, no início da aula o senhor comentou que os lipídios, eles são insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Nesse procedimento, nós estamos colocando, então nós vamos pesar a margarina, nós vamos colocar cloroformo, metanol e água destilada. Eu pergunto para o senhor:
Por que colocar água destilada se os líquidos são insolúveis em água? Pois bem, nós vamos fazer a explicação seguinte. A margarina, ela é uma emulsão, então contém compostos que são solúveis em água e compostos que são insolúveis em água, que é a fração lipídica. Logo, nós precisamos fazer a separação dessas frações. A fração lipídica da fração hidrofílica. Então, nós colocamos o cloroformo. No cloroformo, ele vai auxiliar na solubilização, ele é um solvente apolar, então vai auxiliar na solubilização dos compostos apolares. Já a água, ela vai auxiliar na solubilização dos compostos polares. Sendo assim, teremos a separação de compostos apolares de compostos polares. Essa primeira etapa, então, a adição de tais soluções e deixar em agitação, tem por objetivo fazer o quê? A extração, fazer a separação de compostos que são apolares dos compostos polares. E esse solvente vai auxiliar nessa separação. Uma vez que os polares são solúveis em água, que a água também é um solvente, mas é um solvente inorgânico, e solventes apolares, que vão solubilizar os compostos hidrofóbicos. Vamos ao um vídeo demonstrando como ocorrerá essa etapa. Pesar a amostra. Zerar, nós não queremos pesar o Becker, só queremos o peso da amostra. Por isso que nós taramos a balança, zeramos a balança. Com auxílio de outra espátula, nós vamos pegar a margarina. Isso. Com auxílio de outra espátula, você pega um pouco de margarina e vai colocando no becker até chegar ao peso de 2 gramas. Quase chegando em 2 gramas. Mais um pouquinho. Dois vírgula 46. Você vai anotar o peso da amostra, porque esse valor depois vai nos auxiliar para calcular a porcentagem de lipídio na amostra. Agora nós vamos adicionar o solvente. Esse processo, essa etapa deve ser realizada na capela. Você observou que nós ligamos o exaustor, porque esses solventes são voláteis, eles vão volatilizando, então, para que você não fique aspirando esse vapor, liga-se o exaustor que ele vai retirando, vai puxando esse vapor. Adicionando o cloroforme. Cuidado com... Faça com bastante calma, com bastante cuidado. Use luvas. Cuidado com o metanol é tóxico. O vapor do metanol é tóxico.
Vou colocando metanol. 20 ml de metanol. E agora os 10 ml de água destilada. Colocando o sulfino PVC. Como eu falei, esses solventes são bastante voláteis, então é necessário tampar para que o solvente não fique volatilizando. Agora nós vamos colocar a barrinha magnética. Colocar em agitação. Deixar 30 minutos em agitação. Observa ali que aquele PVC está tendo um abaulamento. E aquele abaulamento acima do nível do deck são os solventes que são bastante voláteis. Então ocorre aquele abaulamento, que é o vapor tentando escapar. Então, nesse momento, nós deixamos ali em agitação. Esse período em agitação vai favorecer que ocorra, dentro daquela solução ali que nós temos, vamos dizer assim, ocorra a solubilização dos compostos apolares, os compostos lipídicos, e ocorre a solubilização dos compostos polares na água. Então, nós temos solventes, uma mistura de solventes ali no meio, que tem relação com compostos hidrofílicos, e solventes que têm relação com compostos hidrofóbicos. Então, nesse momento, em agitação, para ocorrer essa solubilização desses compostos, nós estamos dando esse período para favorecer a solubilização de compostos dos compostos conforme a característica de cada solvente. Após esses 30 minutos, nós vamos fazer agora a separação desses compostos, desses solventes. Vamos observar quais serão no slide, quais são os passos seguintes a serem realizados. Após os 30 minutos de agitação, colocar 10 ml de cloroformo e fazer uma leve agitação e transferir para o funil de separação e deixar separar as fases e retirar a fase inferior num Elmeyer. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar 10 ml de cloroformo agora, depois desses 30 minutos de agitação, transferir para um funil de separação, deixar separar as fases e retirar a fase inferior no Elmeyer. Porque esses solventes, eles têm diferenças de densidade. Olha que bacana, esses solventes têm diferença de densidade. O cloroformo, a densidade dele é 1,49. A densidade da água é 1. Sendo assim, o cloroformo é mais pesado. E ele solubiliza o quê? Os compostos apolares.
Então, nós colocando essa solução no funil de separação e deixando por um período, vai ocorrer a migração da fase pesada, da fase mais pesada, que é o cloroforme, para abaixo, nós teremos a água acima. E como esses compostos, o cloroforme e a água, são imissíveis, ou seja, eles não se interagem, nós vamos ter uma nítida separação. Tendo essa separação, é possível, o cloroforme vai estar embaixo, por isso a fase inferior, nós vamos coletar a fase inferior contendo os lipídios e deixar a fase superior, que é onde está a água, com os compostos polares solúveis na água. Então, esse procedimento agora que nós vamos realizar. Vamos ao vídeo para observar como ocorrerá esse procedimento. Adicionando mais 10 ml de cloroforme. Adicionando o cloroforme ao meio. Uma leve agitação depois da adição de mais 10 ml de cloroforme. Agora nós vamos colocar essa solução. Tá vendo que está fechado? Demonstrei ali que aquela rosca amarela está na horizontal, então está fechado, para evitar que escorra a solução. Inserindo. Cuidado, né? Observou a barrinha magnética. É bom. A gente organiza. Então, novamente, tem que estar fechado e é necessário retirar a barrinha magnética antes. Ó, tá fechado, demonstrando que está fechado. Retira-se a barrinha magnética com a pinça do lado. Retira a barra magnética com a pinça. Cuidado com essa barrinha magnética, que é um utensílio laboratório bastante caro. Colocando no funil de separação. E nós vamos deixar por um momento para ocorrer a separação. Então, a fase mais pesada vai ficar mais abaixo, que é o cloroforme. Lembrando, a densidade dele é 1,49 e a densidade da água é 1. Então, a água fica mais em cima e a água contendo os compostos solúveis. E o cloroforme contendo os compostos apolares, lipossolúveis. Olha que bacana, fica a separação, fica nítida, bem clara a separação. E agora nós vamos coletar a parte inferior, onde o cloroforme está solubilizando os compostos lipídicos. Coletar no Erlenmeyer. Aí nós estamos coletando no Erlenmeyer a fase inferior.
E aí nós vamos pegar essa fase coletada, ó, ficou somente águas, compostos solúveis, ó, como está mais translúcido essa fração. E aí, colocando na estufa. Agora na estufa nós estamos colocando para retirar o solvente e ficar só a fração lipídica. Esse é o dessecador que depois nós vamos utilizar para retirar o LMR da estufa. Então vamos ao slide para observar quais foram os passos realizados. Nós coletamos o filtrado, então recebi o filtrado e colocar em um becker previamente tarado e pesado. Então esse LMR que nós utilizamos, ele está previamente pesado, então é necessário pesar antes o LMR, colocar em estufa até evaporar todo o solvente e depois pesar e determinar a porcentagem de gordura, Então, esse LMR que recebeu, ou você pode utilizar Becker também, não tem problema, esse LMR que nós utilizamos para coletar, esse filtrado, o clorofórmio que contém a fração lipídica, ele foi previamente pesado. É necessário ele ser antes previamente pesado para você saber o peso do LMR. E depois nós fomos até a estufa. Observou no vídeo que nós fomos até a estufa, então o clorofórmio está com a fração lipídica solubilizada. Com a temperatura da estufa, nós vamos evaporar o clorofórmio. Evaporando o clorofórmio, só fica a fração lipídica. Assim, nós podemos depois pesar esse Ellen e determinar a porcentagem de lipídios presente na nossa amostra. Então, agora nós vamos ao vídeo observar como foi realizado essa etapa. Retirando o LMR da estufa, não pegar com a mão, pegar com auxílio de uma pinça, ó, não pegar com a mão, porque na sua mão pode ter gordura, então pode ficar e aí nós vamos ter uma pesagem com valor alterado, que não vai corresponder somente ao teor de gordura da nossa amostra. Colocamos no dessecador, porque não pode pesar um utensílio quente, precisa esfriar. Depois de esfriado, nós vamos pesar agora. Lembra que esse LMR já foi anteriormente pesado. Agora nós estamos pesando ele com a amostra lipídica, com os lipídios presentes. Isso, anota o peso da LMR. Pois bem, agora nós temos os lipídios extraídos. Nós pesamos o LMR contendo o lipídio. Aí você pergunta, o professor, agora, tendo esses dados em mãos, então nós coletamos primeiramente o peso da nossa amostra, no início. Depois nós pesamos o LMR antes de receber a fração lipídica. Aí depois nós colocamos a fração lipídica, fomos até a estufa, retiramos o solvente e pesamos novamente. Então nós temos 3 dados até o momento. Aí você pergunta assim, professor, agora como calcular o teor de lipídios? Vamos no slide e observar como calcular o teor de lipídios. Nós temos o peso da amostra, certo? Então o peso da amostra. Ali eu fiz uma amostra só, mas fazer em duplicata. O ideal é fazer em triplicata, mas devido ao tempo, faça em duplicata. Aí nós temos o peso da amostra, o peso da LMR antes de receber a fração lipídica. Então, ó, faça essa tabela dessa forma aqui, eu sugiro que você faça essa tabela e vá fazendo as anotações. O peso da amostra e o peso do LMR antes de receber a fração lipídica. Então, você pesou os LMR devidamente identificados.
Aí, após, você faz a somatória do peso da amostra mais o peso da Erlenmeyer, que nesse caso aqui deu 109,0231 gramas. Nesse caso aqui deu 110 gramas. Ó, o peso da Erlenmeyer mais o peso da amostra, 110 gramas. Aí nós colocamos, então o peso da Erlenmeyer mais o peso da amostra. Aí o Erlenmeyer recebeu o solvente contendo os lipídios solúveis, o cloroformo, e aí nós colocamos na estufa para secar, correto? Após a secagem, nós pesamos esse Erlenmeyer. Aí nós temos esse valor aqui, ó, nesse caso aqui, 107,511 gramas e 108,533 gramas. Então, nós temos esse valor aqui após a secagem. Verifique bem, então o peso da amostra mais o peso do frasco antes e depois. Depois da secagem, o peso ficou menor. Por quê? Porque houve extração de compostos que não são lipídicos no nosso procedimento. E só ficaram os compostos lipídicos. A diferença entre esse valor é o que permaneceu no Becker, que é o quê? A nossa fração lipídica. Então, aqui, a nossa fração lipídica, que é a diferença do peso final, do peso inicial, menos o peso final. É o que permaneceu. Os compostos que são solúveis foram retirados. Essa diferença aqui é a quantidade em gramas de lipídios. Pois bem, nós temos a quantidade em gramas de lipídios e nós temos o peso inicial da amostra. Esse valor aqui, a quantidade de lipídios, dividido pelo peso inicial da amostra, multiplicado por 100, dá a porcentagem ou teor de lipídios presente na nossa amostra. Nesse caso aqui, 75,52%. A diferença, que é a quantidade em gramas de lipídios, dividido pelo peso inicial da nossa amostra. Faz essa divisão, multiplicado por 100, 74,09%. Aí depois, realizando uma média entre esses dois valores, nós temos a porcentagem final de lipídios da amostra. Então, aí nós teremos a porcentagem final de lipídios da nossa amostra. Então, a porcentagem de lipídios, o teor de lipídios da margarina, gera em torno de 75%. Então, essa é a porcentagem de lipídios da margarina. Então, esse é um método simples, um método tranquilo de se trabalhar, mexe com solventes, mas tendo os devidos cuidados, não haverá de ter problema. E aí você extrai os lipídios, e aí nós temos a quantificação, a determinação da porcentagem de lipídios. Tem uma quantidade em gramas e pode-se determinar também o teor em porcentagem de lipídios presente numa determinada amostra de alimentos. Lembrando que é importante ter bem claro, bem delineado o método para a determinação de lipídios, uma vez que esses são compostos que estão relacionados com a saúde, estão relacionados com a nossa nutrição, então é importante ter bem delineado. Vale lembrar que dentro desses compostos lipídios nós encontramos vitaminas também, nós encontramos vitaminas A, D, E e K, que são vitaminas lipossolúveis, então são enquadradas nos lipídios, são vitaminas lipossolúveis. O colesterol também é um lipídio, que tem uma estrutura diferente, mas ele é um lipídio também. Então, o colesterol faz parte aí da nossa alimentação. Ele é necessário para o nosso organismo, ele é precursor de hormônios. Por exemplo, o colesterol, tanto é que o colesterol, 75% do colesterol ele é de produção endógena, 25% provém da alimentação. Então, às vezes, pessoas que têm problemas com colesterol alto, geralmente elas precisam entrar com medicamento. Alguns casos pode ser controlado através da alimentação e atividade física, mas muitos casos, devido a problemas genéticos, elevada produção endógena do colesterol, a pessoa precisa entrar com medicação para diminuir a produção de colesterol, porque ele faz parte de estruturas celulares, faz parte da membrana celular, compõe membrana celular, e ele é precursor para a produção de hormônio, testosterona, progesterona, são uns dos hormônios que são oriundos do colesterol. O colesterol é um fitoesterol
que ele é presente em matriz lipídica de origem animal. Ele não é presente em vegetais. Outros fitoesteróis encontram-se em vegetal, mas não o colesterol. O colesterol não é encontrado em vegetais. Então, matriz lipídica de origem vegetal tem outros fitoesteróis, mas não o colesterol. O colesterol é um lipídio exclusivo de células animais, presente em células animais. Então, uma alimentação rica em gorduras de origem animal, existe a grande possibilidade de estar ingerindo uma grande quantidade de colesterol. O colesterol ele tem uma relação com problemas do LDL, colesterol alto, eleva a quantidade de LDL na corrente sanguínea, que pode levar a problemas cardiovasculares, como já citado no início. Então, uma matriz lipídica de origem vegetal não contém colesterol. Contém outros fitoesteróis, mas não colesterol. Vamos nos atentar agora ao procedimento 2. Vamos ao slide e verificar qual o experimento que será realizado nesse procedimento 2. No procedimento 2, será feita a determinação do índice de acidez de óleos e gorduras. Então, nós vamos aprender a determinar o índice de acidez em óleos e gorduras. Resgatando algumas informações que nós estudamos no início da aula. Os ácidos graxos eles estão esterificados, estão ligados ao triacilglicerol, certo? Só que esses ácidos graxos, na sua matriz lipídica, eles podem ser clivados, essa ligação pode ser clivada, liberando ácidos graxos livres por diversos fatores, pode favorecer essa clivagem. A presença de enzimas, por exemplo, lipase, elevação da temperatura pode favorecer a quebra desses ácidos graxos, a clivagem da ligação éster, ou seja, a clivagem da ligação do ácido graxo com o colesterol, liberando ácidos graxos livres. E a quantidade de ácidos graxos livres presente no óleo está relacionado com a qualidade desse óleo. Não só em óleo, mas também em outros produtos alimentícios, se relaciona com a qualidade desse óleo. Ácidos graxos livres favorecem o processo de rancificação, por exemplo, a rancificação oxidativa, que é um processo que ocorre em que uma reação em cadeia que ocorre com a presença de oxigênio em ácidos graxos poliinsaturados, levando à formação de compostos menores com odor e sabor característico, muitas vezes indesejado no alimento. Então, e essa clivagem dos ácidos graxos livres favorece nesse sentido. Em óleos, por exemplo, óleos de fritura, conforme a quantidade de ácidos graxos livres, diminui o ponto de fumaça. Então, tem-se um processo de cocção do alimento em óleo de fritura, conforme a quantidade de ácidos graxos livres, tem-se uma maior formação de fumaça, que também não é interessante. Então, por isso, ter também bem delineado um método para determinar a quantidade de ácidos graxos livre, o índice de ácidos graxos livre, é bastante interessante. Vamos observar quais serão os materiais utilizados nesse experimento. Nesse segundo procedimento, será avaliado o índice de ácidos graxos livres, ou seja, o índice de acidez em margarina, manteiga, óleo de oliva, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de coco. Essas serão as nossas amostras, a quais serão como base para nós medirmos, serão a nossa matriz lipídica, a qual observaremos a quantidade de ácidos graxos livre presente. Essas serão as nossas amostras. Agora vamos observar quais são os passos a serem realizados. Os passos a serem realizados nesse segundo procedimento. Nós vamos pesar 2 gramas da amostra em frasco de LME de 125 ml. Então, um LME de 125. Então, você vai pegar um L de 125 ml. Nesse LME, você vai pesar 2 gramas da amostra lipídica, da amostra que foi designada para você fazer o índice de acidez. Vai pesar 2 gramas dessa amostra, dessa matriz lipídica, desse óleo. Então, vamos observar no vídeo como
faremos nesse processo, nessa etapa do procedimento. Pesar 2 gramas. Com auxílio da pipeta Pasteur, com auxílio da pipeta Pasteur, nós vamos pesar o óleo. Lá gotejando, em gota, até chegar a 2 gramas. Duas gramas do óleo, sendo pesado. No caso, o óleo de coco, no nosso caso. Lembrar de sempre fechar quando colocar, atingir, fechar a, a balança, as portinhas da balança, porque ar-condicionado ao redor e pode interferir no peso da amostra. Pesado a amostra, então depois de ter pesado esses 2 gramas num Erlenmeyer, agora nós vamos observar quais são os espaços seguintes. Se atente-se ao slide, e para observarmos os passos a serem realizados. Adicionar 125 ml da solução de éter e álcool, na proporção de 2:1. Então, uma solução de éter e álcool. Nessa solução, nós vamos adicionar 25 ml nesse filtrato e agitar. Nós vamos agitar essa amostra para ocorrer a solubilização dessa amostra. E aí, quais são os demais passos a serem realizados? Depois de ter adicionado esses 25 ml, adicionar 2 gotas da da solução indicadora de fenolftaleína e realizar a titulação com hidróxido de sódio a 0,1 normal até o surgimento da coloração rosa. Então, nós vamos realizar, após a adição desses 25 ml da solução de éter e álcool, nós vamos pingar 2 gotas do indicador fenolftaleína, depois a titulação com hidróxido de sódio. Aí nós vamos fazer a titulação com hidróxido de sódio. Aí você pergunta, por que hidróxido de sódio, professor? Porque o hidróxido de sódio é uma base. E tendo o ácido graxo livre, ele é um ácido, tem a característica de ácido. Fazendo a titulação com a base vai reagir com ácido, formando um sal e liberando a água. Será um sal de ácido carboxílico. Então, vai ocorrendo essa titulação, então o NaOH vai reagindo com o nosso ácido graxo. Após reagido com todo o ácido graxo, a última gota de NaOH que cair vai elevar o pH do meio, porque é uma base. Elevando o pH do meio, a fenolftaleína, que é um indicador universal, ou seja, que muda de coloração
conforme o pH do meio, estando em pH acima de 7, ela se torna rósea. Essa coloração rosa, o aparecimento dessa coloração rosa quer dizer o quê? Que todo o ácido graxo do meio já reagiu com a base. Então, nesse momento, o surgimento da coloração rosa nos indica que a titulação deve ser paralisada. Vamos ao vídeo para observar como realizar essa etapa. Então, na nossa amostra, agora nós vamos adicionar o etanol. A solução de etanol e éter. O indicador universal fenolfetaleína. NaOH 0,1 molar. Também poderia utilizar o hidróxido de potássio, sem problema, mas no nosso caso nós vamos utilizar NaOH. Colocando o NaOH na bureta para fazer a titulação. Nota-se que nós colocamos uma quantidade bem acima. E agora nós precisamos deixar o menisco na linha do zero, ou seja, na linha do início ali, para ter a quantidade total. A bureta está totalmente completa, com um valor exato. Nesse caso de 20 ml, a bureta é de 20 ml. Aquela rosca na posição horizontal, aquela rosca amarela está fechada. Aí realizando a titulação. Antes
antes de realizar a titulação, eu parei ali para demonstrar para você que a bureta tem que estar ela tem que estar completa, tanto na parte inferior como na superior, sem bolha, não pode ocorrer bolha, não pode ter bolha. E aí nós estamos realizando a titulação do óleo de canola. Realizando a titulação do óleo de canola. Ficou cor-de-rosa, indica que a titulação deve ser parada. Então ficou a coloração rosa, tem que ter bastante cuidado porque ela é muito rápida. Então, uma gotinha já tem um ponto de viragem ali, e a formação da coloração rosa. Essa coloração indica que a titulação acabou, ou seja, todos os ácidos graxos foram consumidos. Anota o valor gasto na titulação, isso é importante, o volume gasto em ml na titulação tem que ser anotado. Ali estão as demais amostras de óleo de coco. Óleo de soja, óleo de oliva, canola, óleo de milho, que serão utilizados para titulação, para a realização da titulação. Então, olha que bacana, nós realizamos a titulação, viu a quantidade de ml foi gasta, aproximadamente 0,5 ml. Uma vez que esses óleos que nós utilizamos, são óleo fresco, ou seja, são óleos novos, vamos dizer assim, são óleos frescos, então a quantidade de ácidos graxos livre é bem menor. Se pegarmos um óleo rançoso, um óleo velho, a quantidade de ácidos graxos livre é maior. Então, conforme o tempo vai passando, nota-se uma maior quantidade de ácidos graxos livre, que é um indicador da qualidade do óleo. Vamos ao slide para entendermos a reação que ocorreu nesse processo. Nós temos o ácido graxo, aqui um ácido graxo livre. Na presença de uma base, esse M aqui seria uma base genérica, pode ser hidróxido de sódio, pode ser hidróxido de potássio. Na presença de uma base, tem-se a reação formando reiterando, formando água e formando um sal de ácido carboxílico. Então, a reação entre um ácido e uma base gera um sal e gera água. Essa reação é a reação conhecida como neutralização. Está ocorrendo a neutralização do ácido. Nós estamos titulando a base e essa base está neutralizando o ácido, levando à formação de um sal e água no meio. Essa é a reação que ocorre quando nós estamos fazendo a titulação da nossa amostra. Esse é o processo que ocorre. Nós estamos adicionando uma base e essa base está reagindo com o ácido, formando sal e água. Então, nós estamos titulando e a partir dessa titulação, quando acabar todos os ácidos graxos presentes no meio, ocorre a última gota eleva o pH de NaOH, uma base. Essa elevação do pH tem a mudança de cor da fenolfetaleína, é onde indica que todo o ácido graxo foi titulado, ou seja, que todos os ácidos graxos ali no meio foram neutralizados. E aí nós temos o volume de NaOH que foi gasto. Sabendo o volume de NaOH gasto e tendo o valor da molaridade ou a normalidade dessa base,
nós podemos fazer uma relação com a quantidade de ácidos graxos presente no meio. Assim, a gente tem um índice de acidez por equivalência, a quantidade de base que foi gasta com a quantidade de ácido que tinha presente no meio. Faz essa relação por equivalência e tem a quantidade de ácidos graxos livre no meio. Vamos para observar os cálculos, como realizar esses cálculos para determinar o índice de acidez. Então, cálculo do índice de acidez em solução normal e acidez em ácido oleico. Observe-se os cálculos. Nós podemos utilizar as seguintes fórmulas para a realização de tais cálculos. O índice de acidez. O índice de acidez utiliza-se a seguinte forma. Essa forma, qual o índice de acidez é igual ao volume em ml da solução de hidróxido de sódio gasto na concentração de 0,1 normal, gasto na titulação. F é o fator da solução de hidróxido de sódio, que no caso é 1,03, vezes 5,61 dividido pelo peso em gramas da amostra. Então, essa seria a fórmula utilizada para o cálculo do índice de acidez. Essa seria a amostra, a fórmula que temos para o cálculo desse índice. Acidez em solução normal. Esse cálculo também pode ser realizado, a acidez de uma solução normal, que pode ser obtido pela seguinte forma: o volume de NaOH gasto, o fator da solução de hidróxido de sódio, vezes 10, dividido pelo peso da amostra. Esse seria a acidez em solução normal. Esse é outro cálculo que pode ser obtido também. E a acidez em ácido oleico? A acidez em ácido oleico, como se calcula, professor? É relacionada ao volume, o volume da solução normal, a solução de hidróxido de sódio utilizado, nós temos a normalidade, vezes o fator de calibração, vezes 100, dividido por 0,0282, dividido pelo peso da amostra. E aí nós vamos ter um índice aí, a acidez em ácido oleico. Então, essa acidez aí, que será dada em porcentagem, é a acidez em ácido oleico. Prosseguindo. Acidez, índice de acidez. Então, o índice de acidez. Foi gasto 0,4 ml no processo de titulação. No nosso caso aqui, foram gastos 0,4 ml. Foi o fator 1,03 vezes 100 dividido por 0,0282, nós temos 0,574. Esse 0,574 mais 0,498, a média entre eles, nós temos o índice de acidez. Nesse caso, reiterando, nesse caso é a acidez em ácido oleico. Então, a acidez em ácido oleico, nós estamos calculando, utilizando essa fórmula aqui, 0,4, que foi o gasto, 1,03, que é o fator de calibração, vezes 100, vezes 0,082, que é o índice, a acidez do ácido oleico. Então, esse valor aqui expressa para nós a acidez em ácido oleico. E através das fórmulas anteriores, a gente pode se calcular o índice de acidez e pode se calcular também a normalidade da solução. Então, é possível também calcular a normalidade da solução. Através desses dados que nós obtivemos, quais as interpretações que podem ser realizadas? Esses dados eles têm que dar para nós uma interpretação. Tem que dar uma interpretação para entender o que está acontecendo naquele meio. O que simboliza esse índice de acidez, o que simboliza esse ácido oleico, o que representa para nós, né, esses cálculos. Vamos ao slide para interpretar e entender esses dados. Interpretar os dados. O índice de acidez é definido como o número em miligramas de dióxido de potássio ou sódio necessário para neutralizar os ácidos graxos livres em 1 grama de amostra.
revelando principalmente o estado de conservação do óleo. Então, olha que interessante, esse índice de acidez é definido como o número de miligramas de hidróxido de potássio ou de sódio. Lembra que no início eu falei que pode ser utilizado hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio, necessário para neutralizar os ácidos graxos livres em grama de amostra, revelando principalmente o estado de conservação do óleo. Então, ele representa para nós o estado de conservação. Por quê, professor? Porque quanto mais ácidos graxos estiverem livres no meio, vai dizer, quanto mais ácidos graxos estiverem livres, representa a menor qualidade desse óleo. Se representa a menor qualidade desse óleo, quer dizer que esse óleo ele já é um óleo velho, ou um óleo que foi bastante utilizado. Então, se esse óleo já foi bastante utilizado, quer dizer que ele vai ter uma grande quantidade de ácidos graxos livres no meio, e aí representa essa qualidade, quer dizer que é um óleo velho. Esses ácidos graxos livres, ele tem várias implicações com o alimento. Ácido graxo livre ele pode alterar o sabor. Haja vista o queijo, por exemplo. O queijo ele tem aquele aroma e aquele sabor que é característico do ácido butírico, que é um ácido graxo volátil. Então, o ácido butírico, esse ácido graxo com 4 carbonos na cadeia, ele dá aquele aroma característico do queijo. Então, olha só, no caso do queijo ele é desejado, em alguns outros casos não é desejado. Então, o ácido graxos livre, ele altera o aroma e, por consequência, altera o sabor do produto. O ácido graxo livre também, ele também está mais propício ao processo de oxidação, o processo de rancificação, que é um processo, uma cadeia de processos que resultante do processo de reações que chama-se oxidação, rancidez oxidativa, que tem a presença que esse processo é desencadeado pela presença do oxigênio. Através dessa cadeia de reações, resulta-se na geração de compostos de peso molecular menor, que eles alteram o gosto e o sabor do alimento. E, por consequência, ele altera também a cor do alimento. Então, essa é uma das implicações relacionadas à presença de ácidos graxos livres. Vamos ao slide para observar essas implicações. O índice de acidez está relacionado com a qualidade de óleos e gorduras, a qualidade do processamento. Então, óleos de fritura, conforme vai passando o tempo o processo de fritura, ocorre-se a liberação de ácidos, vai ocorrendo a liberação de ácidos graxos no meio. Então, tem-se a liberação de ácidos graxos no meio. O processo de aquecimento, a aplicação da temperatura, favorece ao que ocorra a liberação, com o tempo, a liberação de ácidos graxos no meio. Então, conforme o tempo de fritura desse ácido graxo, então olha aqui, conforme o tempo de fritura desse ácido graxo, o tempo de fritura, o tempo de utilização desse óleo, reiterando, conforme o tempo de utilização em processo de fritura desse óleo, então, muito tempo exposto ao aquecimento, a temperatura favorece a liberação de ácidos graxos presentes no meio. Essa liberação de ácidos graxos diminui a qualidade do óleo. A quantidade de ácidos graxos livres no meio também está relacionado com o ponto de fumaça. Aumento da quantidade de ácidos graxos livres do meio aumenta a quantidade de fumaça liberada. Então, um óleo velho, um processo de fritura, ele começa a liberar bastante fumaça no meio. Essa fumaça, essa maior quantidade de fumaça liberada no meio, resulta o quê? Já indícios de quê? Que existe uma liberação de grande quantidade de ácidos graxos livres no meio. Tem-se uma grande quantidade de ácidos graxos livres no meio. Então, diminui o ponto de fumaça, diminui a qualidade desse produto. Então, uma característica interessante é o que favorece. É bom pensar. O que favorece na liberação desses ácidos graxos no meio? A presença de enzimas. Lipase favorece na liberação de ácidos graxos no meio. Haja vista que no processo de fabricação de queijo é utilizada a enzima lipase. Porque no queijo é interessante ter liberação de ácidos graxos livres. Então, a lipase, ela hidrolisa ácidos graxos, quebra a ligação éster, liberando glicerol e ácidos graxos.
Os ácidos graxos, como exemplo, o butírico no queijo, ele é volátil, então ele favorece no odor, ele tem aquele odor, favorece no odor característico do queijo e contribui com o sabor. Então, nesse caso é interessante. Então, a presença de enzimas, a luz também favorece no processo de liberação de ácidos graxos. Então, haja vista que alguns produtos à base de óleo, óleo de oliva, por exemplo, ele é um frasco âmbar, é um frasco escuro, que impede a entrada da luz. Por quê? Porque a luz também favorece, propicia no processo da quebra da ligação éster. Esse processo dessa quebra de ligação, da ligação éster, liberação de ácidos graxos livres, chama-se oxidação hidrolítica, que tem essa quebra, é a quebra do ácido graxo do glicerol e, porventura, liberando ele para o meio. Então, a luz também favorece. Haja vista que esses óleos, o óleo de oliva, como citado, eles são armazenados em frasco âmbar, que impede a entrada da luz. Aí você pergunta, professor, mas e os óleos comerciais, esses óleos que nós utilizamos no dia a dia, os óleos que nós utilizamos no cotidiano, eles são armazenados em frasco transparente. Mas é que esses óleos, eles têm vamos dizer assim, um giro rápido, ou seja, esses produtos, eles não permanecem muito tempo na prateleira do supermercado. Então, não há necessidade de armazená-lo em frasco escuro, impedindo a entrada da luz, uma vez que esses óleos são rapidamente trocados na prateleira do supermercado. Assim, a empresa evita um gasto maior com embalagem escura, impedindo a entrada da luz. Então, esses seriam os aspectos dos ácidos graxos livres que pode trazer em alimentos. Então, essa liberação de ácidos graxos propicia que esse alimento, que esse produto tenha decréscimo da sua qualidade, como citado, o ponto de fusão de óleos e a diminuição desse ponto de fumaça, que tem uma maior formação de fumaça quando a utilização de um óleo contendo grande quantidade de ácidos graxos livres, e esses também está propício à rancidez oxidativa. Lembrando que, em alguns casos, a rancidez oxidativa é interessante. Haja visto o queijo, a rancidez hidrolítica. Então, é um processo que dá a formação desse aroma que é interessante para o produto. Alguns outros produtos esperam também que tenham a rancidez oxidativa, porque é interessante para o sabor. Em alguns casos não é interessante, como citado aqui nos óleos de fritura, como citado aqui no óleo de oliva, por exemplo. Então, olha só que interessante, entender essas implicações dos lipídios com o alimento é bastante interessante. Então, nós estudamos nessa aula prática, nós avaliamos nessa aula prática, um primeiro momento, como determinar o teor de ácidos graxos no alimento. Então, avaliamos como determinar o teor de ácidos graxos em alimento. É importante ter um método bem delineado, ter um contato com esse método, ter ele bem delineado e saber interpretar esse dado. E, em um segundo momento, estudamos o índice de acidez, que também é bastante importante, que representa a qualidade do produto. Então, determinar esse índice de acidez. Uma vez que esses compostos, os lipídios, estão diretamente relacionados com a nossa saúde, com a saúde do consumidor. Então, essa relação com a saúde faz-se importante o entendimento de determinação de teor de lipídios e a qualidade desse produto em termos de lipídios no meio. É interessante ressaltar também, no início da aula nós comentamos sobre os ácidos graxos insaturados, que tem a sua insaturação lá nos carbonos envolvidos na insaturação, os hidrogênios estão na posição cis. Esses ácidos graxos, o ômega 3, foi citado que ele é bastante importante na alimentação. Então, está relacionado com o aumento do HDL. Na nossa alimentação, nós temos pouca quantidade de ácidos graxos ômega 3, por exemplo. A nossa alimentação é muito mais rica em ômega 6. E essa relação ômega 3 e ômega 6, no nosso caso, é desfavorável quando comparada aos orientais. Quero falar também dos ácidos graxos trans. Quem são os ácidos graxos trans? Como são formados os ácidos graxos trans? Os ácidos graxos trans são ácidos graxos insaturados. Aí você pergunta, mas os ácidos graxos trans são insaturados, professor?
são insaturados. Só que a insaturação, os carbonos envolvidos na insaturação, os hidrogênios a qual estão ligados a esses carbonos estão na posição trans. Então, por eles estarem na posição trans, devido a essa ligação dos hidrogênios, dos carbonos envolvidos na dupla ligação estarem na posição trans, essa cadeia fica uma cadeia mais reta, que possibilita também a associação entre eles, a associação entre esses ácidos graxos, desses triacilgliceróis. Como são formados esses ácidos graxos? Elevação da temperatura favorece a formação de ácidos graxos trans. O processo da hidrogenação catalítica, que vem a ser hidrogenação catalítica, um óleo sendo hidrogenado para transformar-se numa matriz lipídica sólida. A margarina é produzida dessa forma. Hidrogenação catalítica tem do óleo, hidrogenação catalítica nas duplas ligações tem a inserção de hidrogênio, então se desfaz as duplas ligações, e aquele ácido graxo que ela insaturado ou poliinsaturado passa a ser saturado. Passando a ser saturado, eu elevo o ponto de fusão. É o caso da produção da margarina. Esse processo é realizado com a presença de níquel, que é um catalisador, que favorece com que ocorra esse processo, e elevada temperatura. Na presença de elevada temperatura, favorece a produção de ácidos graxos trans, que também são prejudiciais à saúde. Estudos revelam que o ácido graxo trans também está relacionado com a elevação do LDL na corrente sanguínea. E é dessa forma que ocorre a formação de ácidos graxos trans. Então, com a elevação da temperatura, tem-se a formação de ácidos graxos trans, que é prejudicial à saúde. A simples mudança desses hidrogênios do carbono de cis para trans, também ocorre essa mudança na estrutura desses ácidos graxos, que eles passam a ser mais prejudiciais à saúde. Bem, pessoal, esse era o conteúdo, né, da aula de hoje, onde a gente aprendeu a titulação, né, dos ácidos graxos, né, dos diferentes óleos. É uma pena que ele não mostrou os outros resultados, né, mas que seriam, assim, bem interessantes para a gente ver também. O importante de conhecer, né, o resultado dos ácidos graxos livres em cada óleo é para a gente discutir, né, o caso de cada paciente e ter em mente o tipo de óleo que a gente vai oferecer para cada paciente, em cada preparação, o que seria interessante nós estarmos substituindo, né, o tipo de óleo que a gente estaria usando para evitar o máximo possível o uso de gorduras trans. Né? Como a gente sabe, a conformação trans, pela mudança, ela pode acontecer, né, pelo envelhecimento, pelo aquecimento, né, e mesmo pela homogeneização de um óleo vegetal. Então, o que a gente deve ter em mente é que essa gordura trans, ela é prejudicial ao nosso organismo, né, por todos os malefícios que ela causa, e também no processo digestório, porque o nosso organismo ele está preparado para digerir as gorduras com conformação cis. Então, tudo que chega em conformação trans, ele não é bem digerido, né? Ele acaba formando placas de gorduras e levando, né, a outras doenças relacionadas a presença, né, dessas gorduras trans na nossa alimentação. Então, o máximo que a gente puder fugir disso, a gente deve fugir, né? Ele falou da naturalidade dos óleos, quanto mais natural esse óleo for, melhor. Quanto mais livre de transgenicidade também esse óleo for, melhor, né? Então, assim, que a gente realmente se atente a voltar a nossa alimentação para a forma mais natural possível, né? Quanto mais natural esse óleo que a gente usa for, né, melhor para a nossa saúde, né, melhor para a saúde dos nossos pacientes. Quanto mais novo também esse óleo, né, a questão da oxidação, isso também precisa ser observado, né? Como ele falou, no supermercado há uma grande rotatividade, mas às vezes na casa da gente, a gente não tem esse tipo de rotatividade,
né, e acaba produzindo, né, acaba deixando com que um óleo chegue num processo de rancificação, né, apesar que eu acho difícil uma pessoa conseguir usar um óleo em processo de rancificação, porque o cheiro fica insuportável e o gosto também passa para o alimento que vai ser preparado com esse óleo. Então, isso também, né, a pureza do óleo, a validade do óleo, tudo isso precisa ser observado. A forma de conservação desse óleo em casa também, né, isso tudo precisa ser observado, que ele não deve ficar perto de calor, não deve ser exposto ao calor, à luz solar, né, para que não haja a oxidação desse óleo e para que a gente tenha ele da forma, né, mais nova, né, com prazo de validade mais curto e o mais limpo possível, livre de qualquer alteração físico-química que vá levar esse óleo a produzir, né, um óleo trans, uma gordura trans que venha causar mal para o nosso organismo, né? Então, alguma dúvida, algum comentário que vocês queriam fazer, querem fazer? Tudo certo. Tudo certo? Então, hoje eu me despeço de vocês como tutora, né? A partir da próxima semana vocês estarão com a professora Luísa. A próxima disciplina, né? A professora Luísa está aqui, a tutora Luísa está aqui comigo, mas na próxima vez ela estará sozinha já com vocês. A próxima disciplina é uma disciplina que não vai ter as aulas práticas via Teams, porque... Desculpa. Ai, desculpa. Porque é uma disciplina que depende da aula prática em laboratório, então técnica dietética, então vocês não vão ter esse encontro, né, nesse momento, para ter o encontro quando a gente voltar à presencialidade, né, às aulas presenciais. Então, nas próximas 4 semanas, vocês terão apenas os encontros das segundas-feiras, né, para aula teórica no AVA e para o encontro com a professora Luísa para fazerem a aula atividade. E essa aula prática a gente fará no momento em que a gente retornar à presencialidade da disciplina técnica dietética. Tá? Então, mais uma vez, né, reiterar a nossa total confiança na professora Luísa, né, que vai conduzir vocês nesse processo, e dizer para vocês que vocês têm o meu contato, que vocês sabem que pode contar comigo, que eu estou ali na unidade, né? Agora mais ainda, mais presente na unidade do que antes, né? E o que vocês precisarem, eu estarei lá para atender vocês. Tá ok? Ok, muito obrigada. Você vai estar tempo integral lá na escola a hora que tiver presencial? Com certeza. Provavelmente você vai abandonar essa outra escola que você estava? Já abandonei. Não, meus parabéns. Agora sou Pitágoras. Deus abençoe que essa nova etapa seja uma etapa de sucesso, muita vitória. E você vai fazer muito bem para a escola, com certeza. Obrigada, muito obrigada. E foi um prazer estar com vocês, né, nesse 1 ano e meio. Eu não ouvi. Né, foi um prazer estar com vocês e mais uma vez dizer para vocês, o que vocês precisarem, podem contar comigo, porque eu estarei sempre com vocês. Gente, os áudios de vocês estão falhando demais. Eu não estou entendendo. É só eu que não estou entendendo? Não, ontem tá complicado. Né? Tá picado. É porque eu acho que tem muita gente. Eu acho que tem muita gente com o microfone ligado. Agora entendi.
É o Lauro Agora que tá falando, né? Laura e Luciana. Eu? Não foi, não? Você Não. seu Não, parecia. eu tinha falado já que ela. Não, tô quietinha aqui. Eu tô falando que a gente vai ser igual a chiclete com o Vânia. Cuidado pra você sair, que você vai ficar igual chiclete lá. Contem comigo para o que vocês precisarem. Né? Agora, mais do que nunca, eu vou lutar para que vocês tenham cada vez mais uma formação de qualidade, com certeza. Não tenho dúvidas disso. Sempre o melhor para vocês. Tá bom? Tá bom. Saudades, mano. Nossa. Um abraço para vocês. Tá? Fiquem com Deus, cuidem-se, porque quando a gente voltar, a gente vai comemorar isso tudo que ficou para trás que a gente precisa comemorar. A gente precisa comemorar o dia do nutricionista, a gente tem que comemorar o nosso mascotezinho que está vindo aí, né, com toda a saúde para a gente. A gente tem que comemorar, né, a chegada da professora Luísa, a gente tem que comemorar a minha saída da tutoria, tem muita coisa para a gente comemorar aí. E eu, claro, estarei nos lanches, né? Porque não vou deixar de participar daqueles lanchinhos maravilhosos da nutrição, com toda certeza, né? Agora, mais do que nunca, assim que a gente tiver Já é assim. todo nosso, que é a nossa cozinha experimental, né? Então, assim, nós teremos um ambiente só, né, específico para nós. Então, assim, com certeza vai ser um ambiente de muita comemoração. E como é tradição, a professora nova paga o primeiro lanche, né? De todo mundo. Ah, lembra? com certeza, né? Isso aí. Senão Com tem que dar certeza. Bem lembrado. Ela tem que ter um trote, né? Ah, tem que dar, né, Luciano? Também acho. Ainda bem que eu não mostro a minha cara Trote, aqui. mas que trote caro, gente. Pode ser uma balinha ou pirulitinho, não. Vocês querem lanche, né? Tá certo. Nada de bala. Lanche Gente, saudável. Zero açúcar, gente. Não deixaram eu terminar? A Jair faz um lanche muito bom, tá? Oi? Aqui no teu lanche, ó. Não, mas vocês fiquem tranquilos que quando nossa cozinha experimental estiver no esquema, nós vamos fazer muita coisa maneira lá. Isso mesmo. Nós vamos às forras. Nós vamos às forras. Vocês vão ver que a gente vai virar o curso mais requisitado da unidade. Tu vai aparecer gente de tudo quanto é curso na porta da cozinha para olhar. E com certeza, Luísa, o curso mais cheiroso, né? Vamos. O dia de aula prática vai ter cheiro lá na portaria já. Vocês vão ver só como é legal. Gente, ó, um grande abraço para vocês, um grande beijo, fiquem com Deus, cuidem-se, né? Se cuidem de verdade, assim, façam todos os protocolos, né, de segurança contra o Covid-19, que é para a gente continuar com saúde, assim como nós viemos enfrentando, né? Quem passou pela doença aqui do grupo passou com sintomas levíssimos, graças a Deus. Tivemos até assintomáticos, né? Então, assim, graças a Deus, né? A nossa turma tem sido abençoada. E o que eu desejo é que Deus continue nos abençoando, que continue nos livrando, né, dessa doença, e que se por acaso, né, a gente viesse contaminar, que sejam como os colegas que já passaram por ela, com sintomas leves, né? E a gente consiga vencer mais essa batalha, né? E que venha a vacina. Deus quiser. Beijo, amores. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.